Boa tarde. Primeiro Seminário Internacional de Tecnologia no Ensino, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cameã. Este presente artigo tem como título Práticas Pedagógicas na Educação Básica, entre livros e smartphones. As autoras desse presente artigo são Maria Aparecida Gomes Barbosa e Mariana Priscila de Assis, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Base teórica. O corpo teórico da presente pesquisa é formado por Sena, 1999, 2001 e 2010, e Levick, 2002, Barbosa, 2006 e 2008, Marconi Lacatos, 1996, Malta, 2001. Assim, pretendemos iniciar uma discussão com os professores de que dentro da mochila do seu aluno tem também ferramentas digitais, como smartphone, que não há como retroceder, afinal, o tempo não para. Introdução. Desde o início desse século que vivemos numa era da criatividade, em que os sujeitos precisam ser estimulados a criar e inovar na vida, nos diversos e múltiplos contextos e, evidentemente, nos processos de aprendizagem escolar. O presente estudo tem como objetivo identificar quais são as práticas pedagógicas das salas de aulas da educação básica numa era de criatividade. As ferramentas do contexto tecnológico são, de fato, consideradas no dia a dia pelos professores com o intuito de negociar o significado da aprendizagem para seus alunos destes séculos? Ou as práticas pedagógicas de hoje são as mesmas de décadas atrás? Metodologia. O presente artigo está baseado em uma abordagem com método de uma linguagem quantitativa, onde para Mato, 2001, a pesquisa quantitativa objetiva a validação das hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, estatísticos, com análise de um grande número de casos representativos, recomendando um curso final da ação. Ela quantifica os dados e generaliza os resultados da amostra para os interessados. A amostragem é estratificada, aplicada quando há necessidade de dividir a população em estratos homogêneos, como por exemplo, por classe social, faixa etária e sexo. Optamos pelo plano avaliado através de informações colhidas por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas, contribuindo para o cruzamento de informações que, segundo Marconi Lacatos, em 1996, define o questionário estruturado como uma série ordenada de perguntas respondidas por escrito. Campo da pesquisa. O campo empírico da pesquisa foi na Escola Estadual Professora Maria Dimas de Freitas, situada em Pau dos Ferros. A escola referida disponibiliza o ensino fundamental e médio, em horário matutino, vespertino e noturno. A pesquisa foi elaborada na turma Ensino Fundamental 2, no horário matutino. Fizemos o questionário com 20 alunos na aula da disciplina de português e com um docente formado em língua portuguesa. Metodologia. A primeira seção do gráfico 1.1 aborda a localização geográfica, faixa etária da idade do sujeito da pesquisa. A segunda seção do gráfico 1.2 contextualiza a trajetória escolar dos alunos. A terceira seção do gráfico 1.3 trata-se da temática da avaliação dos suportes midiáticos manuseados pelos alunos. A quarta seção do gráfico 1.4 é o resultado da prática pedagógica do professor no ensino em sala de aula. A quinta seção do gráfico 1.5 aborda os achados dos estudos da tecnologia no ensino em sala de aula. A sexta seção do gráfico 1.6 enfatiza a análise dos suportes midiáticos que estão dentro dos muros da escola. Primeira seção, gráfico 1.1, mostra a localização, origem, faixa etária e da idade dos alunos entrevistados. Continuamos a avaliar e analisar o gráfico anterior, 1.1, a localização, a origem e faixa etária da idade dos alunos. Assim, o estudo comprova que há uma multiplicidade interativa dos mesmos, pois 100% mora no município de Pau dos Ferros, 95% reside no centro da cidade,
98% tem como estado de origem Rio Grande do Norte. 70% tem idade entre 14 a 15 anos. Após essa coleta, resultamos uma interação de localização e idade dos alunos, representando indivíduos em um único contexto social. 1.2 Escola pública e privada, trajetória escolar dos alunos. O gráfico posterior 1.2 explica como está formado o público da Escola Pública Estadual Professora Maria Dilma de Freitas, onde foi realizada essa pesquisa, tendo por intuito demonstrar como, em qual turno horário, o aluno estudou, cursou o ensino fundamental 1 e 2. Vislumbra-se a importância desse levantamento para identificarmos se, em outros momentos da vida estudantil desses alunos, eles interagiram com outros colegas do mesmo nível socioeconômico. Para aqueles que vieram de escolas particulares, 2%. Contudo, 97% estudaram em escolas públicas. Percebe-se que quase a totalidade, 95%, estudou no horário diurno, demonstrando uma homogeneidade nos comportamentos dos alunos. Esse foi o resultado. Segunda seção, gráfico 1.2, trajetória escolar dos alunos. Esse gráfico foi avaliado anteriormente e explicado os resultados do mesmo. Terceira seção, gráfico 1.3, suportes mediáticos manuseados pelos alunos. Neste ínterim, explicaremos o gráfico anterior, 1.3, suporte mediáticos, alunos usuários das ferramentas tecnológicas. No gráfico 1.3, resultamos que, dentre múltiplas ferramentas tecnológicas que transmitem conhecimento, a internet está 96% como guia usados pelos alunos em suas atividades cotidianas. A TV e cinema alcançaram números baixos de uso. Dentro dos que possuem computador, 80% obtêm tablet e computadores. Os que não têm internet, em números quantitativos, é baixo. Quarta seção, gráfico 1.4, modus operandi, temporal e antemporal. Enfatizaremos nessa seção como está sendo a prática pedagógica no ensino básico. Nesta seção, explicaremos o gráfico anterior, 1.4, ação pedagógica do professor na sala de aula. No gráfico 1.4, o estudo quantitativo comprovou que o educador incentiva 99% os alunos a usar guias tecnológicos para o processo de aprendizado. Porém, se contradiz na prática da teoria e prática proclamada, pois prova-se que não há múltiplos mecanismos potencializados no ato de educar nas escolas. O modo de transmitir conhecimento ainda remete em dois únicos instrumentos, slides e livros. Continua a seguir didáticas possibilitando o ensino estático, antemporal, com limitações tradicionais e não dinâmico. É a revolução tecnológica que, segundo Senna afirma 2010, todas estas tecnologias são legatárias de uma nova compreensão sobre os limites da epistemologia humana, agora autorizada a transpor a tradicional ideia de mundo estática para alcançar o conceito de ideia regido pela realidade, por um mundo em movimento. Quinta seção, gráfico 1.5, ensino e tecnologia. Enfatizaremos qual é o uso das tecnologias inovadoras no ensino pedagógico e se realmente o professor utiliza as ferramentas tecnológicas para um melhor ensino-aprendizado. Práticas educativas antemporal nas escolas. No gráfico 1.1.5, comprova através dos dados especificados e analisados que a prática pedagógica do professor em sala de aula remete ao ato de educar e ensinar antemporal, pois o docente utiliza uma vez por mês na aula lecionada textos de jornais e revistas, programas tecnológicos, textos advindos da tecnologia, a leitura de crônicas e poemas em sites educativos são usados como processo de aprendizagem apenas uma aula por mês.
O significado da informática deve ser tomado pela escola não como de ferramentas a serem apropriadas pelas formas convencionais de ensino acadêmico, mas sim como uma nova tecnologia de pensamento organizada e operada pelo cotidiano. Os processos educacionais como um todo, no âmbito escolar, devem se abrir à possibilidade de uma nova concepção dos processos de ensino-aprendizagem, marcadamente caracterizadas pelas sistematicidades e pela vinculação a um contexto real de significação para o aluno. Sena 2001, página 3. Barbosa vem nos dizer, em 2008, origina um nó difícil de desatar. Assim, interligando com a autora a hipertextualidade, tese das escolas saírem do modelo tradicional de transmitir conhecimento e incorporar em suas práticas cotidianas, atendendo às necessidades dos novos tipos de leitores que são movidos pela disponibilização da tecnologia. Sexta seção, 1.6. Esse gráfico vem mostrar o ato de educar dentro dos muros das escolas. Este índice vem explicar o gráfico anterior. O ato de educar dentro dos muros das escolas. O gráfico 1.6 identifica as potencializações dos suportes mediáticos que o educador utiliza, sendo usado 100% computador, livros didáticos 90%, projetor slide, jornais e revistas alcançaram percentuais baixos. Porém, como foi salientado no gráfico acima, as ferramentas tecnológicas são usadas por alguns educadores com pouca duração de tempo, por bimestre, dentro dos muros das escolas. Porém, cabe ao sistema educacional sair do modelo antemporal e entrar em sintonia com a sociedade informatizada. Conclusões. Diante do exposto do estudo teórico formado por Barbosa, 2006 e 2008, Marconi Lakatos, 1996, Malta, 2001, Sena, 1999, 2001 e 2010, os resultados prévios do estudo em pauta, concluímos que estamos vivenciando uma era de velocidade, rapidez de informações, advindo das tecnologias móveis, e seu impacto já não tem mais volta na nossa vida e dos que já nascem nesse ambiente dinâmico. Neste novo cenário contemporâneo são disponíveis múltiplos mecanismos para os gestores da educação, os professores inserir no ensino-aprendizado. Porém, através deste estudo, analisamos que nas salas de aula da educação básica, o ato de educar dos professores não se enquadra no ambiente atual, pois remete na teoria e não na prática do ensino inovador. Assim, não atende às necessidades do novo perfil de leitor, que constantemente utiliza múltiplas ferramentas tecnológicas para leitura e escrita. Assim, diante de um contexto multifacetado, o papel da escola é de não apenas usar como instrumento de socialização do conhecimento as tecnologias estáticas, mas se inserir no método pedagógico novos suportes tecnológicos móveis, para viabilizarem um ensino mais motivador para os gestores do conhecimento, os alunos, esses que diariamente digitam, escrevem, leem nos novos suportes tecnológicos, smartphone, tablets, entre outros. As referências usadas foram Barbosa, Docência Universitária 2008, Barbosa, Educação 2008, Marconi Lakatos, Técnicas de Pesquisa 1996, Malta, Pesquisa de Marketing 2001, Sena, Conhecimento Docente, Inclusão Social e Tecnológica de Escrita 2010, Sena, Linguagem e Combinação e Interatividade Informática 1999 e Sena, o Perfil do Leitor Contemporâneo 2001. Obrigada pela atenção.